No dia 15 de janeiro de 1947, uma mãe passeando com seu filho em um bairro de Los Angeles se deparou com uma cena horrível. Encontrou uma jovem cortada ao meio. Seja bem-vindo ao meu canal, sou o Daniel Thomas e o tema do vídeo de hoje será sobre Daria Negra. Já ouviram falar dela? Um dos casos brutais de assassinato mais aterrorizante do que aconteceu nos Estados Unidos. E até hoje ninguém sabe quem foi o culpado. Então, bora lá. Vamos ver se a gente consegue achar algum que poderá ser o culpado. Que tal? Então, bora comigo. Seu verdadeiro nome é Elizabeth Short. Nasceu no dia 29 de 7 de 1924. É a terceira filha de 5. Filha de Cleo Short e Phoebe May Shari. Acho que é mais ou menos isso, o nome vai estar tudo aqui. Seu pai Cleo projetava e criava campos de mini-golf, que foi um sucesso nos Estados Unidos e no Reino Unido depois da Primeira Guerra Mundial. Só que esse sucesso durou pouco. Cleo perdeu tudo depois do crash de 1929. No ano seguinte, aí vem duas versões. A primeira versão é que fala que no ano seguinte, o carro de Cleo foi encontrado numa ponte, assim dizendo que supostamente ele teria se suicidado. Outra versão fala que ele simplesmente se separou mesmo da mulher e foi embora. Assim fez com que Phoebe fosse atrás de trabalho para trabalhar para sustentar 5 filhas. Porém, ela também tinha uma pequena ajuda do governo, que não é grandes coisas. Uma observação é que Elizabeth não terminou o ensino médio e tinha um problema respiratório, tinha um problema de asma e bronquite. A segunda biografia de Brenda Rauger, mas tá aqui também o nome. Gente, ó, não sei falar inglês não. O nome difícil, mas tá tudo colocando aqui do lado. E vocês vão me ajudando aí. Segundo a biografia dela, a família recebeu uma carta de Cleo, pedindo desculpa pelos desaparecimentos, isso tudo no final de 1942. E que ele estava na Califórnia, na região de São Francisco, querendo viver uma nova vida, né? Enfim. Então Elizabeth, com 18 anos, como que era, era muito bonita, chamava muita atenção e sempre teve o sonho de ser uma atriz de Hollywood, ela resolveu ir morar com seu pai, que lá a chance dela ser uma atriz seria muito melhor, muito mais fácil. Então com 18 anos ela foi morar com seu pai, só que não durou muito tempo. Eles brigavam muito, porque ela não fazia as tarefas de casa, que era o combinado, e também era muito bonita e o seu pai tinha ciúmes, porque eles moravam perto onde o seu pai trabalhava, uma base de marinha. Então passava muito marinheiros, muitos soldados, então seu pai ficava ciúmado. Então após um mês e meio, ela foi embora e foi morar junto com uma amiga. Uns falam que ela encontrou essa amiga no teatro e as duas arrumaram amizade, e aí ela saiu da casa do pai dela e foi morar com ela. Só que em setembro de 1943, Elizabeth foi presa por consumo de bebida alcoólica. Ela tinha 18 anos, porém, antigamente, a data para beber bebida alcoólica era a partir dos 21. Por ela ser menor, então ela foi solta e foi devolvida para Boston. Só que de Boston ela foi para Flórida, onde ela ficou noiva de um piloto de caça. Porém, antes de eles se casarem, o piloto faleceu. Ninguém sabe ao certo se foi acidente de helicóptero ou se foi por algum outro motivo. Em julho de 1946, ela voltou para a Califórnia, em Los Angeles, onde arrumou um trabalho de garçonete e começou a morar em uma kitnet. No dia 9 de janeiro de 1947, ela retornou para Los Angeles após passar alguns dias em San Diego com Robert Merlin, um vendedor casado de 25 anos que mantinha um relacionamento casual com ela, e ela pediu para ele levar ela até o encontro da sua irmã, que foi a última vez que ela foi encontrada com vida. Então, no dia 15 de janeiro de 1947, por volta de 10 e pouco da manhã, uma mãe passeava com seu filho em um dos bairros de Los Angeles, quando se deparou com aquela cena horrível. Mas, primeiramente, ela achou que fosse um manequim, pois não tinha nenhuma gota de sangue. Ao se aproximar, ela viu aquele corpo cortado pela cintura e ela, desesperada, ligou para a polícia. E a polícia demorou em torno de uns 40 minutos para chegar.
A moto demorou uns 40 minutos para passar. A polícia chegou e se deparou com um monte de fotógrafo, um monte de jornalista, tudo de cima, isso atrapalhando muito as pistas. Quando eles olharam o corpo, todos se chocaram pelo corpo estar com a cintura cortada, o corpo não ter uma gota de sangue. Aí eles já viram que o corpo de Elizabeth Short não foi morta lá, foi morta em outro lugar e foi colocado lá. As únicas 3 pistas que tiveram foi de uma marca de pneu, uma marca de sapato e um saco de cimento com gota de sangue. Porém, nenhum DNA, nenhuma digital, nada encontrado. Até mesmo o corpo de Dália foi lavado com gasolina um dia antes de ser deixado lá. O corpo estava todo drenado, sem uma gota de sangue. Estava com marcas no pescoço, nos pulsos e na perna. E também nos testes viram que ela foi agredida durante dias, recebeu abuso sexual, porém não tinha nenhum vestígio de nada, né? Será que vocês me entendem? Até porque foi lavado com gasolina, então mesmo se tivesse, teria saído. E durante as investigações, as polícias recebeu muita carta do verdadeiro assassino. Isso confundindo eles um pouco, porém essas são as certezas do caso de Elizabeth Short, a Dália Negra. Agora vamos falar um pouco dos fatos e boatos que tiveram em torno de tudo isso. Se vocês ficaram curiosos para ver as fotos, né, de como estava o corpo, que é muito pesado, então vou deixar bem claro. Vou estar deixando isso também aqui para vocês verem. Que se eu pôr aqui no YouTube, filho, ó, o YouTube, ó, me cancela. Voltando, então infelizmente para os jornais, isso era um caso de uma mulher bonita que foi assassinada e pronto. Tanto com o nome dado de Dália Negra, foi um repórter que deu esse nome devido a um filme que tinha sido lançado no ano anterior, chamado Dália Azul, que conta a história de uma mulher que traiu o marido descobriu, ameaçou ela de morte e no dia seguinte ela foi encontrada morta. Então eles semelharam a Dália, né, por essa mulher, e o negro, né, porque ela sempre gostava de vestir roupa preta e tal, então colocaram o nome de Dália Negra devido a isso. Aí começou os boatos dos motivos das mortes delas. Uns falam que era porque ela queria ser uma atriz de Hollywood, mas ela não é recatada. Outros falam que ela era uma prostituta, que ela dava em cima de homem casado para chantagear eles, para suas esposas, né? E nessa um dos caras poderia ter matado ela. Outro caso fala que Dália era uma lésbica e ela dispensou um cara e esse cara por vingança resolveu matar ela. Aí começou a sair vários boatos. Até que 2 repórteres do jornal Los Angeles Examine, é o nome que tá aqui, ligou para sua mãe Phoebe, falando que a sua filha tinha ganhado um concurso de beleza e queria saber mais informações sobre elas. Após colher muitas informações, eles resolveram falar a verdade, que na verdade sua filha tinha sido morta. Sua mãe desesperada, eles falaram para ela ficar tranquila que eles iam pagar a viagem e a hospedagem. Só que eles falaram para ela não sair do quarto, nem falar com a polícia, nem com os jornalistas, porque eles queriam ser a exclusividade só desse jornal. Aí já começa a pessoa a fazer tudo por causa de dinheiro, né? A pessoa nem olha pro lado da dor da mãe que acaba de perder uma filha. Enfim, o mundo de hoje. De hoje não, né? De tempos atrás. Sempre foi desse jeito. Nesse meio tempo, a polícia contratou 750 policiais para ir atrás do caso. Isso inclui fora vários detetives mais famosos da época para desvendar o mistério de quem matou Dália Negra. Tanto que esse detetive começou até a jogar umas informações falsas pra ver, porque começou a aparecer um monte de gente se acusando. Como que pode a pessoa falar que, vocês têm noção que, foi mais de 150 pessoas falando que eram os acusados, de 150, 120 foram dispensados. Sabe, que eles falavam que era, porém, como os detetives tinham jogado informação falsa, eles falaram, não é você. Vai, tchau, obrigado. Foi nesse meio tempo que o verdadeiro assassino começou a enviar a carta, mas a carta não estava escrita à mão, né? Estava escrito com um pedaço de revista. Então, né? E o cara era muito desperto, ele limpava tudo com gasolina. Aí você pode falar, mas como sabe que realmente era o assassino? Porque ele começou a mandar cartas com pertence de Dália também, como corrente, agenda que ela tinha, então ele realmente, tinha muitas coisas dela, né? Só que não sei como saber quem foi ele. Ou tem.
Agora vamos começar a falar do suspeito e vocês vão me ajudar aí a tentar falar qual que é o que mais se aproxima do culpado. Eu já tenho a minha opinião, vamos ver se vocês também atendem de vocês. Então vamos começar com o primeiro suspeito. Então bora começar. O primeiro suspeito é Robert Murray, por ser o último publicamente ser visto com ela, mas que foi descartado por ter um álibi e por ter feito o teste de verdade ou mentira, e por ter também ajudado nas investigações, então não teria como ser ele. Outro suspeito é Mark Hansen, dono de uma casa noturna onde Elizabeth trabalhou, cuja sua namorada afirmou que ele foi descartado por Elizabeth. E também se tornou um suspeito por ter dado uma agenda a ela. Essa agenda que foi entregue junto com as cartas do assassino. O terceiro suspeito é Leslie Dillon. Leslie Dillon, que também foi suspeito por ter escrito uma história fictícia muito parecida com o que realmente aconteceu com Elizabeth. Isso levantou muita suspeita, tipo, como que ele sabe tudo isso? O próximo suspeito é o médico George Rondell, que pra mim esse é o verdadeiro assassino. Por quê? Porque ele já foi acusado de outros crimes, por ele ser um médico, então ele sabe muito bem onde corta o corpo, as partes certinhas, e por ter também envolvimentos com muitos policiais corruptos. E também por ter sido acusado pelo próprio filho. Já já vou explicar um pouco mais sobre ele. E todos esses suspeitos tinham muita ligação com Finis Brown, que era o principal investigador do caso, considerado um policial corrupto. Então vamos lá, o investigador do caso era um policial corrupto, né, que tinha envolvimento com todos os suspeitos. Isso já faz ver que, com certeza, o suspeito, o assassino, não iria aparecer. E vamos voltar agora para o caso do George Rondell. Seu filho acusou ele de ter matado Elizabeth Church no fato de que, na casa onde ele morava, o seu pai tinha um quarto onde ele não deixava ninguém entrar. Era um quarto possivelmente de cirurgia. Depois de anos e anos depois de George Rondell falecer, ele achou algum pedaço suspeito de ossos que foi levado, né, pro teste para ver se era e era realmente de humano. Não tinha, pelo tempo não teria como saber se era de Elizabeth ou não, ou de fosse de outra pessoa. Mas que era de humano é. E outro caso suspeito é que policiais colocaram o gravador dentro da casa de George. E aí eles pegaram uma ligação muito sinistra, onde ele falava que não teria como acusar ele de ter assassinado Elizabeth, que a única pessoa que poderia provar isso ou não era a sua empregada que estava morta. Será que ele também matou a empregada? Será que a empregada sabia demais ao ponto dele matar ela? E assim não tem como ninguém provar que ele é o assassino. Então, de todos esses, eu tenho quase certeza que o assassino é George Rondell. Além dele ser um médico, né? Então assim ele poderia saber as partes certinhas, porque os cortes de Elizabeth foi perfeitamente nos pontos certinhos. Então uma pessoa que fez isso é uma pessoa que saberia muito. E outra coisa, aí que entra a parte da corrupção. Uma jornalista estava pertinho de achar o culpado. Ela juntou várias provas, fez pesquisa, fez tudo, foi atrás. E quando ela estava quase achando, tipo, é esse o assassino, ela subiu de cargo. Ela subiu de cargo e falaram pra ela, você não vai mais pesquisar nada sobre esse caso está encerrado e você não tem que se envolver mais nesse caso. Quer dizer, né? Rolou algum dinheiro aí para subir ela de cargo para ela se calar. Então, tem muita coisa aí por trás disso. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa o palpite aí de vocês, quem vocês acham que é o assassino. Se vocês já ouviram essa história. E qual história que vocês querem que eu conte aqui no canal. Se vocês gostaram, deixa seu like. Se inscreva no canal. Deixa seus comentários. E é isso aí, pessoal. E tamo junto e falou!